vocês? Bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia de podcast de Dislexia com Café. Ai, Carol, hoje, ó, soninho. Trouxe até um chá. Hoje eu trouxe chá. Não trouxe Boa café, ideia, um chazinho. um chazinho. Eu sou a Mônica, sou cristã, sou disléxica, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia, sou fundadora do Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol. Bom dia, Mônica, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu sou a Carol, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, mestrando em neurociência, e hoje a gente traz um tema muito relevante, que há muitos anos eu dei por, não é verdade, ou, deixa pra lá, não, é só um dia, depois, né? Mas que, através de vários estudos científicos, a gente confirmou e a gente viu próprio na nossa pele, tanto eu quanto Mônica, quão é importante ter uma noite de sono. É verdade. Durante muito tempo, eu lembro, assim, na infância, eu acho que na nossa infância era assim, né? O sono era só um descanso, só um... não, você dorme ali para descansar, porque você fez muita coisa, né? Só que o sono é muito mais do que um descanso do corpo e um descanso, como falavam antigamente, né? Você vai descansar a sua mente, ele é muito mais do que isso, porque ele tem um papel assim, fundamental, tanto na manutenção da saúde do corpo, e não só do descanso, mas da saúde do corpo e do nosso cérebro, gente. Durante o sono, ele organiza todas as informações que ele te aprendeu do dia, consolida essas memórias todas. Carol, imagina assim, uma empresa grande, bem grande, e aí todo mundo trabalhou durante o dia todo, né? E quando muita gente está trabalhando, a gente tem ali resíduos, né? A gente tem muita coisa bagunçada, as mesas cheias de livros, papéis, informações. E aí você tem essa empresa e você pode contratar um funcionário que durante a madrugada, sozinho, ele vai lá, ele vai limpar tudo que, né, que ficou ali de resquício e tal, ele limpa, aí ele pega todas essas informações, ele vai dar uma revisada nelas e coloca ali numa biblioteca, toda organizada. Olha que maravilha, ia ser fantástico, né? E a gente tem, gente, é o sono, né? O sono, ele faz essa limpeza, ele faz essa revisão e organiza na nossa bibliotequinha que está aqui dentro, ó, para que ele te fique com aquelas informações que a gente viu durante todo o dia, organizada, e ali, para a gente, quando a gente precisa buscar ela, ela vai estar ali. Então, a gente tem um funcionário maravilhoso, só que a gente tem que usar ele, a gente precisa dormir, porque ele trabalha de madrugada, né, Carol? É verdade. Não, e sem contar que dormir bem, com qualidade, não é um luxo, né? É uma ferramenta essencial para o cérebro funcionar bem, especialmente quando você enfrenta desafios como a dislexia, até mesmo como o TDAH. E a gente trouxe aqui hoje esse estudo científico que está, inclusive, aqui ó, na nossa descrição, aqui abaixo. Se você quiser, depois copia e cola e coloca lá no Google, para você ter esse documento completo, poder ler com calma, ou até mesmo levar para a sua escola. Porque, através de estudos científicos, a gente acaba percebendo que o que acontece no sono, o filho que acorda toda hora de noite, ou o filho que acorda para fazer xixi, ou aquele sono leve demais, né? Ou aquela criança que dorme muito, aquele adolescente que dorme muito, você começa a entender, né, o porquê de tudo isso através de pesquisadores. E esse pesquisador em especial chama Smith e Anderson, esse estudo é de 2016. E ele tem uma citação dele que fala assim: uma intervenção comportamental do sono levou a melhoria significativa nos sintomas do TDAH e na memória de trabalho. Então, através desse estudo, através de terapia comportamental, melhorou o sono, reduziu os sintomas do TDAH e melhorou a memória de trabalho. Lembrando, né, gente, que, pegando aqui sempre o nosso cérebro, que essa parte aqui frontal, né, do nosso cérebro, é a parte da memória, é a parte dos impulsos ali, do que você vai fazer rápido, a sua resposta pronta, né, toda essa parte de atenção,
né, que tem muita impulsividade, quem tem TDAH, toda essa parte é comandada pelo o lobo frontal. Se você não descansa, se você não dorme, se você não dá aquela repousadinha de tarde, se o seu sono não é tranquilo à noite, é claro que de manhã você vai ficar o quê? Muito mais agitado, muito mais com falta de memória, muito mais com falta de foco, atenção. Então, é tudo conectado, né? A gente dá por descontado comer bem, dormir bem, beber bastante água, o básico, né? A gente fala, o básico não precisa, não acredito nele. Mas ele é verdade, né? Fazendo o básico bem feito, você vai ter resultados. E resultados grandiosos, gente. Fica acordado até 4 horas da manhã e depois vai trabalhar às 7 da manhã. Quero ver como é que você vai fazer. O adulto já é difícil, mas ainda mais uma criança na sala de aula, ela vai dormir na sala de aula. Ela não vai conseguir se concentrar. Então, esse estudo, ele traz esse estudo sobre o sono, ele traz, em específico, vocês vão ver aqui, um estudo do TDAH, mas como a gente tem a comorbidade TDAH e dislexia, eles associaram com a dislexia, dizendo que a dislexia ela traz esse distúrbio também no sono. Não são em todos os disléxicos, mas os testes deram um percentual muito grande desses adultos disléxicos. Posso já falar esse percentual, Mônica, antes da gente entrar na outra parte? Fala. O artigo, ele destaca que 42% das crianças com dislexia, nesse estudo, apresenta problemas de sono. Então, esse tipo de intervenção não é para todos os disléxicos, como eu falei antes, mas pode ajudar alguns. Estudos, os tipos de problema, né, de sono mais comum, ele traz através do autor Carotenuto, de 2016. Esse autor, ele trouxe um estudo específico só vamos dizer assim, dos tópicos dos distúrbios mais frequentes. O primeiro é dificuldade para iniciar e manter o sono. Quer dizer, quando você vai dormir, você fala, filho, boa noite. E aí ele fica lá, o sono chegar. E fica pensando, contando. Aí ele levanta, vai lá, fala, mãe, mas eu não tô com sono. Vai, conta carneirinho. Conta de 1 até 100. Eu fazia isso batata com os meninos. Os meninos dormiam, agora que eu venho entender, os meninos dormiam super tarde. Era pontual, a regra em casa, 9 horas da noite, todo mundo dormindo. Mas eles iam dormir lá para umas 10h30, porque eles ficavam na cama, no escuro, com a musiquinha, a gente tinha feito oração e eles ainda estavam acordados. Então, esse início, né, e manter o sono para eles é difícil. Distúrbio respiratório no sono, despertares noturnos frequentes. Esses problemas afetam a atenção, a memória de trabalho e o humor. Todos são essenciais para esse aprendizado. Então, esse estudo, é 10. Vai lá depois, baixa o estudo, leia ele completo. A gente vai dar uma pincelada aqui no podcast. Mas a gente traz aqui esses estudos científicos para que você aplique na sua vida, na vida da sua casa, dos seus filhos e dos seus alunos também. Vamos lá para a parte 2? Vamos. Então, a dislexia é um transtorno específico da aprendizagem mais comum que afeta 1 a cada 10 crianças. E ela é causada por dificuldade de processamento fonológico, né? Mas muitas vezes ela está associada com TDAH e outros transtornos, como a gente fala muito aqui no podcast, né? E as pesquisas recentes, elas indicam que as crianças, elas podem apresentar uma alteração na arquitetura do sono. Então, como a Carol falou, né, existem registros noturnos que eles fizeram em exames mesmo, que chama polissonografia. Eu acho essa palavra super difícil. Que mostram que elas podem passam mais tempo em ondas leves do sono, e com padrões cerebrais que estão diretamente ligados à consolidação das novas palavras e vocabulário, que é justamente, né, a dificuldade da dislexia. Né, Carol? Porque você se você fizer a conexão do dia a dia, se o menino não dormiu bem, um adolescente, no dia seguinte ele vai ter prova. A prova é português, história, geografia, coisas mais teóricas, né? Ele vai conseguir ler a prova toda? Ele não vai conseguir ler a prova toda. Ele já não vai conseguir ler a prova toda porque ele já tem a dislexia, que já é a dificuldade, né, de processar toda essa linguagem, os sons e tudo mais.
ele já vai ter dificuldade porque ele não dormiu bem. Então, quer dizer, ele vai estar com sono, não vai estar com atenção. A gente sabe que a dislexia traz, né, essa falta de atenção muito parecida com o TDAH. Então, putz, é tudo que acontece, na verdade, na realidade, na sala de aula, né? E eu achei interessante que ele fala que o sono, ele dificulta, então, atenção, foco, memória e controle das emoções. E aí a gente tem, claro, né, o problema da atenção, do foco, da memória, mas eles também têm esse problema do controle das emoções. Então, realmente, a criança que não dormiu direito, ou dormiu um pouco, ou tudo picadinho, né, e não está descansada, além de tudo, esse controle que a gente sabe que o disléxico ele tem, né, a gente tem esse negócio de controlar eu não consigo, eu sou burro e tal. Isso é um controle, né? Se a gente imagina, a gente está com sono e aí a gente não consegue controlar isso também. Nossa, a gente forma um problemão gigante, né? Por causa do sono. Aqui ele traz a especificidade do TDAH, né? Esse controle das emoções. Porque o TDAH ele tem a impulsividade, né? Então, ele não consegue controlar a raiva. Às vezes a pessoa acha que ele é mal educado, mas na verdade não é isso. É um problema que ele traz dessa impulsividade, desse controle inibitório, que acaba sendo, ele acaba falando, ele não tem filtro, né? Então, ele ou chora, ou tem TDAH que é mais agressivo. Às vezes tem profissionais que até fazem não conseguem diagnosticar achando que é um TOD, e na verdade não é, na verdade é um TDAH, mas ele está com aquela raiva interna, ele não sabe como adaptar nada, ele não sabe como, entendeu? Mas por quê? Ele não dormiu bem, já vai fazer alguns dias, a família em casa não sabe como lidar com o TDAH dele, né? Ele não come bem, ele não estuda bem, porque ele não sabe como adaptar nada para o TDAH, nem ele, nem a escola. Então, quer dizer, esse controle inibitório é zero. Então, essa emoção é essa explosão, né? De que, às vezes, a escola fala, seu filho é muito mal educado, você fala que ninguém compreende ele, mas é porque em casa não tem, né, essa conscientização de como trabalhar com esse menino através também do sono. Olha como é importante, né? A gente vai lá na cama do menino, lá no sono, para depois ir para a escola, para depois ir para as lições, para as provas. É uma coisa bem complexa. Sim, a gente é feito de um todo, né, gente? A gente tem que prestar atenção em tudo, né? O sono faz parte da nossa vida, assim como todas as outras partes. Às vezes eu acho que a gente presta, vamos prestar atenção no estudo, né? Mas esquece de uma coisa essencial, né? Que é dormir, que faz parte do ser humano. Eu tenho lido bastante sobre o sono, porque meu marido tem muito problema com sono. E assim, eu vejo aqui muito problema. Ele não dorme. E eu tenho, eu tenho uma teoria de que ele não dorme exatamente por um problema na infância, sabe? Que não foi um sono que foi bem trabalhado. E aí você vê que o que acontece é que é o adulto que não consegue dormir e o adulto, né, que tem que trabalhar, não dorme e altera a gente a vida inteira. É incrível como o sono faz uma diferença gigante na vida da pessoa. Meu marido não é disléxico, não é TDAH, mas ele faz uma diferença muito grande, muito grande. Claro. Né? Uma pessoa mais irritada, sem paciência, né, não consegue fazer as coisas, a atenção fica muito prejudicada. Eu vejo isso, que a atenção fica muito prejudicada. Né? Então, é muito importante cuidar do sono das crianças. Eu também, por muito tempo, não prestei tanta atenção, apesar de gostar das crianças também dormindo cedo. Mas, assim, não de, sabe, de ter certeza, assim, a criança dormindo, o tempo que ela está dormindo está de qualidade. E depois que ele começou a ter muito problema, eu falei, não, é muito importante que a gente cuide desse sono desde pequeno, que eles tenham um hábito e criem um hábito do sono bem dormido, porque forma um adulto com muitos problemas. Sim, é verdade. Imagina, quem não tem nenhum transtorno já tem, né, todo esse problema. Imagina quem tem o transtorno, putz, transtorno no neurodesenvolvimento, né, que entra o global, né, entre todos os transtornos, e você ainda joga aí esse sono ruim,
a má alimentação, né, comendo só açúcar, putz, grila, aí você tem um Tasmania, né? Em casa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Seu marido não usa melatonina? Então, ele tentou a melatonina e a melatonina faz muito mal para ele, ele se sente muito mal. Aí eu falei, nossa, mas não pode. Como assim, gente? Todo O mundo nosso toma corpo, melatonina, né? Pois é. Eu fui estudar a melatonina e existe estudo que eles encontraram, assim, algumas pessoas como não é uma alergia, mas é como se fosse assim, uma intolerância a essa melatonina que é manipulada. E eu entendi. acho que ele tem, porque eu já dei escondido. Não conta para ninguém, gente, mas eu já dei escondido para ele. Eu falei, não é possível. Não é possível. Tem que dar certo. Dei escondido. Ele passa mal. Ele passa mal. É incrível. E mesmo ele sem saber que estava tomando. Então, é verdade, né? E aí eu descobri isso, que ele tem pode ser que ele tenha essa intolerância. Já tentei várias marcas. Falaram, não, não manipula, então. Já tentei. Tem, E é tem um ritual, então, um ritual de sono, né? Tipo, vai acelerando, tomando chazinho de camomila, né? Vai dando aquela lavanda. então, ele foi para uma especialista de sono. Ah, E aí ela faz todo assim, ó, ela faz uma mudança de hábitos, né? Então você tem que mudar o seu hábito para dormir bem. Ele mudou muita coisa. Primeira coisa que ela fala, tira a tela. Tela não. E não é a tela 5 minutos antes. É 1 hora antes você tem que estar longe dela, né? Não pode tela. No caso dele, tá? Eu tô falando, gente, mas é no caso do meu marido, assim, que a gente aprendeu com ela, que é especialista, mas ela falou que cada um tem um jeito, um hábito e tal. E aí ela faz mudança dentro do seu, né, do seu caso. Mas, por exemplo, no caso dele, ele não faz exercício físico antes, porque o exercício físico ele estimula muito. Então, ele faz de manhã o exercício físico. Olha como está tudo interligado mesmo, né, Carol? Porque ela falou: o que você tem que mudar? Exercício físico, a gente precisa do exercício físico para dormir. A boa alimentação, ele se alimenta muito bem. Meu marido tem uma alimentação muito boa, então ele não fez grandes mudanças. E a tela, longe de telas e qualquer coisa que te faça se estressar. Então, por exemplo, não trabalhar antes de dormir, né? Ela também pediu. Trabalhar não. Ler coisas que envolvam trabalho que possam te estressar. E uma outra coisa que eu achei super legal que ela fala, que pode ser usado, eu acho que para qualquer pessoa, normalmente a pessoa não está dormindo porque a cabeça está muito acelerada. Então, como você falou das crianças, né? Vai para a cama, faz todo o ritual, desliga tudo, e aí a cabeça está lá, trabalhando, trabalhando. Então, pega um bloquinho de papel com um lápis, deixa do lado da sua cama. Tudo que estiver passando na sua cabeça, você anota. Porque é como se o cérebro pensasse assim: ufa, eu não preciso lembrar disso amanhã, graças a Deus, está anotado ali, qualquer coisa eu leio. sim. E aí você relaxa, e aí você consegue adormecer. Então Olha, ele fez essa mudança, ele está batalhando ainda, não é um estalar de dedos, né? É um progresso. Mas essas sim. foram as dicas que eu achei assim, foram as dicas mais legais, que eu acho que todo mundo pode usar, né? Até para criança. Com certeza, nossa. Pra você ter ideia, aqui em casa a gente usou. Os meninos ainda tomam melatonina, eles gostam, eles acham que relaxam mais, mas eu também relaxo quando eu tomo. Minha irmã acaba trazendo, né, pra gente dos Estados Unidos, que aqui o máximo é 1 grama de melatonina, não pode ser mais do que isso. Então, nos Estados Unidos é mais, chega até 10, né? E aí ela traz pra gente. E aí a gente usa também, mas eu uso mais a passiflora. Não sei se você conhece passiflora. Sim. Aqui tem um mix de plantas naturais, medicinais, para dormir. Então eles colocam passiflora, camomila, lavanda, um monte de coisa junto, e aí você põe as gotinhas na boca e vai dormir, tudo natural, né? Aí eu faço isso tipo meia hora antes de dormir,
Porque quando eu não faço isso, sabe como eu acordo? Com dor nas costas, com as costas como se alguém estivesse apertando as minhas costas, sabe? Eu acordo assim. Então, quer dizer, eu fiquei trabalhando a noite inteira, como você falou, né? A médica diz, eu fiquei trabalhando a mente a noite inteira. Às vezes, quando eu não tomo isso, eu acordo para escrever, para falar, preciso lembrar disso, porque eu preciso falar isso, entendeu? Mais um outro lado que funcionou para mim, e eu passo para os meninos, e eu passo também para as alunas do meu curso, é que quando tem uma prova, quando tem uma coisa importante, a gente grava, né, o áudio, e aí na hora de dormir, põe no fone de ouvido e fica ouvindo aquilo, até dormir. Porque o seu cérebro vai trabalhar aquela informação, vai ficar trabalhando aquele conteúdo, e no dia seguinte de manhã você não vai acordar falando, meu Deus, não lembro de nada do que eu estudei. Né? Mas aquele negócio já está no seu subconsciente, ele já está trabalhando, só você dar uma lida, ele já vai te ajudar, uma lida visual, né? Vou falar sobre isso, inclusive, na semana das adaptações escolares. Vou até abrir aqui um parênteses, Mônica. No dia 20, 22 e 24 de outubro, às 19h30, horário de Brasília, eu vou fazer um evento gratuito e online, e esse evento, para você poder participar, ganhar os materiais, ganhar os brindes que a gente vai dar, tudo sobre transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia e desortografia. Você precisa clicar lá no link da minha bio, lá no Instagram, a gente tem um link lá, temos o grupo do WhatsApp e temos também o link que você pode fazer sua inscrição pelo seu e-mail, tá? Totalmente gratuito. E a gente tem uma novidade esse ano, a gente vai ter uma participação especial, que é a doutora pediatra pós-graduada em psiquiatria infantil, Vanessa Bonani. Ela vai participar com a gente desse evento. Vai ser fantástico, vai mudar a vida aí de muitos disléxicos no Brasil. Disléxicos, TDAH, porque algumas adaptações dá para colocar também para o TDAH, vai ser incrível. Então, né, não perca essa oportunidade, clica lá no link. Inclusive, depois eu deixo o link aqui embaixo também. Sim. Eu acho que, né, vai ser legal também. E para a gente terminar aqui esse assunto, a gente estava falando sobre o sono, né? Esse estudo científico, ele traz também a citação, né, de 45% dessas crianças que têm esse distúrbio do sono, que têm TDAH, algumas que têm dislexia também, e não quer dizer que a causa do TDAH ou da dislexia é porque dormiu mal, tá? Porque não tem um sono bom, não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando que o sono ruim, ele vai atrapalhar a aprendizagem, a memória, a concentração, né, as emoções, atrapalha e deixa muito pior o quadro clínico já dessa criança, desse adolescente ou até mesmo desse adulto, tá bom? Então, algumas crianças, elas têm esse problema de sono e podem ser um fator que dificulta ainda mais a aquisição da leitura e da escrita, tá? É bom que você investigue, que você vá atrás de informações, você pai, você mãe, você professor, que já está aí há uns 6 meses vendo que essa criança chega na escola cansado, já chega na escola agitado, né, botando ali o terror na sala de aula, né? Então, converse com os pais, chamam para uma reunião, pode ser que essa criança não esteja dormindo bem e a mãe está achando que é normal, né? Eu achava que era normal, meu filho todos os dias, 2 vezes à noite, levantar para xixi. Eu falava, esse menino é um mijão, ele faz xixi. Ele faz xixi assim, mas não é. Isso atrapalhava o sono dele, né? Então, tanto é que a pediatra aqui na Itália, ela falou, Carol, a partir das 6 da tarde, ele não pode mais beber água. Se ele quiser uma água, é uma gotinha. Mas ele não vai mais beber água, para ele poder dormir a noite toda. O corpo dele poder relaxar para ir para a escola de manhã. Então, vale a pena você investir agora, né, na infância, na juventude do seu filho, do seu aluno, para depois ter um adulto que sabe se controlar, que consegue ir bem na escola, na faculdade, que se controla depois, né? Porque eu e a Mônica, a gente descobriu a dislexia na idade adulta. Hoje a gente se conhece, a gente sabe como controlar o sono, como fazer as pausas, né? Como não ir além das nossas forças, né? Tudo isso é você conhecer o seu cérebro. Então, fez total diferença na minha vida.
Eu poder parar e falar, não, agora eu vou descansar. Falo para as crianças, ó, mamãe aqui 15 minutos, eu vou descansar, vou dormir, literalmente dormir. À tarde, eu tiro 15 minutos para dormir. E aí levanto e depois volto e continuo a trabalhar. Ou dar uma aula, ou fazer o que eu preciso fazer. E isso mudou completamente minha vida. Nossa, também, Carol, mudou totalmente. E eu me sentia meio culpada. Eu não sei se você se sentia meio culpada, assim, ai, eu dormi, gente. Como assim? Sim. É essencial, gente. A gente precisa dessa pausa. A gente fala tanto isso, né? A gente precisa da pausa, a gente precisa. Se a criança falar, eu estou muito cansada, eu preciso de uma pausa, deixe de fazer a pausa. É essencial e mais, volta muito melhor. São 15 minutos que para, ele volta, nossa, bombando para continuar a estudar. Né? E não assim, não, vai perder 15 minutos, bora, vamos acabar logo. Gente, não. Nossa, Mônica, você fez me lembrar de um vídeo. Aí será que eu consigo achar? Acho que não vou conseguir achar, porque eu achei tão penoso aquele vídeo que eu acho que eu deletei. Uma moça, ela é super famosa no Brasil. Eu não lembro o nome dela. Ela pode ser que você conheça. Ela faz vídeo no TikTok, no Instagram. Ela tem uma casa assim super big e ela mostra muito as empregadas domésticas da casa dela, a cozinheira, a passadeira. Você lembra? Você sabe? Ela sempre mostra. E ela mostrou um dia, estava ela e o marido e o filho, que tem 8 anos e meio, ele estava fazendo a lição de casa, e aí os pais ajudando e a câmera na frente, né, o vídeo no TikTok. Aí o menino falou assim, tô cansado, mãe, tô cansada. Ela, não, faltam 2 frases para terminar. Ele, não, mamãe, não consigo mais, não quero, tô cansado. A minha cabeça dói, meu coração dói. Não quero mais escrever. Quando ele falou meu coração dói, Mônica, aquilo doeu em mim. Não importa se o menino não tem TDAH, se ele não tem dislexia, se ele não tem TOD, se ele não tem nada, não importa. A criança falou, minha cabeça doeu, meu coração dói. Para. O corpo dele está pedindo para parar. Para. Descansa. Acredita em nós, que somos profissionais da área, que somos disléxicas, que entendemos aquilo que estamos falando. Para. Dê o descanso para o seu filho. 15 minutos, 20 minutos. Depois volta. E faz as 2, 3 frases que faltam. O menino, para terminar o vídeo, o menino chorou. Assim que eles cortaram o vídeo, porque o vídeo ficou pela metade. O pai já estava gritando com o menino, a mãe, pelo amor de Deus, vamos terminar. Aquele é o erro. Não vale a pena. Não façam isso. Ontem ou de ontem, o Rafael, meu filho tem 11 anos, aí ele tinha um monte de páginas de matemática para fazer. Aí ele foi fazendo. Teve uma hora que ele falou assim, eu não quero mais fazer. Eu falei, tá cansado? Eu tô cansado. Aí ele foi, desceu, a gente jantou e tal. Aí quando eu olhei no relógio, aí eu falei, nossa, gente, mas não tá tarde já, Rafael. Amanhã você tem matemática? Tenho não, mamãe. Fecha esse livro e faz amanhã. A criança acordou 5h30 da manhã. Não dormiu o dia inteiro. Não vai ser 8 horas da noite que ele vai fazer, ou então ele vai fazer de qualquer jeito, só para dizer que fez e não aprendeu. É melhor fazer no dia seguinte descansado e aprender, fazer direitinho, né? Sim. Nossa, assim, se fosse antes, eu ia falar, pelo amor de Deus, acaba logo. Acaba, pronto, acaba e encerra, né? Vai acumular amanhã, depois de amanhã vai acumular. Não, faz logo agora. Não, gente, não. Melhor a criança fazer descansada. Não adianta, você está sacrificando a criança não aprende nada. É só para cumprir tabela aquele negócio, entendeu? Não, é melhor fazer direitinho, descansado. E as pausas, eu falo para o Rafael, porque a Beatriz já está grande, ela já faz meio sozinha. Mas o Rafael chega no meio da tarde, sabe o que eu faço, Carol? Eu falo para ele, Rafael, já acabou? Não, mamãe. Vai lá, desce, come alguma coisinha, toma um iogurte. Aí você dá uma voltinha. Deu né? Uma parada, mas voltou. Aí eu falo para ele, desce, toma um iogurte, toma uma água, sobe. Aí você continua para você dar uma descansada. Gente, não vai mudar nada na vida da criança. Vai mudar para caramba, mas eu digo no horário, né, do dia. Se ela parar 15 minutos e depois voltar. E aí ela vai voltar e vai aprender de verdade. Precisa da pausa e precisa do descanso. E se a criança falar, posso dormir 10 minutos? Pode dormir 10 minutos. Sim, o cérebro precisa desse repouso. Precisa.
fisiológico, isso muda, né, a volta dele ali para aprender, para consolidar. Ele só vai ter a memória de longo prazo, né? Se ele tiver o cérebro dele repousado, né? Senão, vai ser a memória de curto prazo. Então, exato. Muito bom. Esse tema, eu gostei bastante desse tema do sono, porque só através do sono a gente vai ter as memórias, né? E faz toda a diferença na vida de uma criança disléxica. Né? Quando a mãe tem essa consciência, muda tudo. Faz o seguinte, olha, a mãe fala assim, mas como é que eu vou ter certeza se a criança está cansada? Então, a gente faz o seguinte, quando você estiver lendo, trabalhando, pausa 15 minutos e depois volta. E vê como você volta mais forte para continuar. Você imagina a criança, né? É só você fazer e perceber. Dá para perceber na primeira vez que você faz. Você descansa 15 minutos e volta muito melhor. É verdade. Maravilha. Adorei esse nosso tema, Mônica. Muito importante e pouco falado. É verdade, pouco falado. Eu queria agradecer a todos que estavam aqui ao vivo. E se vocês tiverem perguntas sobre, enquanto a gente está terminando o podcast, pode escrever pergunta aqui, que a gente responde para vocês. Queria deixar também informações da Semana Internacional da Dislexia. Nós vamos fazer um evento do dia 6 ao 10 de outubro, com lives todos os dias. Lives das 9 da manhã até as 9 da noite, praticamente, porque a gente tem umas 8 da noite, né? Vamos ser lives sobre a conscientização sobre a dislexia, sobre os transtornos de aprendizagem, sobre família com crianças com dislexia, sobre escolas com crianças com dislexia, depoimentos de pais, depoimentos de professores, como a equipe multidisciplinar trabalha, como ajudar essa criança. Vai ser assim uma semana, eu já estou assim vendo famílias sendo liberadas, famílias sendo prósperas, né? Com esse conhecimento, como a gente sempre fala aqui, conhecimento liberta, né? Então, informação é ouro. Né? Nossa, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E a gente tem surpresas, né, Carol? A gente vão ser muitos profissionais, assim, profissionais maravilhosos, mas também temos outras surpresas que depois a gente vai contar para vocês. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Sim, sim. Inclusive, a gente precisa até postar, né, isso, as surpresas. Vamos começar a postar? Vamos, demorou, a gente precisa postar. Porque o pessoal vai gostar. Vai usar, né? Porque a adaptação é o que leva o disléxico para a vitória. Verdade. Então, muito obrigada a todos que estavam aqui com a gente. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. E nos sigam nas nossas redes sociais. Todos os episódios estão lá no Spotify, podcast Dislexia com Café. Lembrando que vocês podem seguir o podcast, vocês podem dar like lá. O que acontece quando vocês seguem e dão like? Ele espalha a informação para mais gente consegue saber tudo isso que ele te fala aqui para, né, ajudar outras crianças, outras pessoas. Então, é super importante. Nos sigam também nas nossas redes sociais. Instagram, YouTube, TikTok, Enfrentando a Dislexia e Sábios Disléxicos. E até a próxima sexta-feira com mais um podcast de Dislexia com Café. Um beijo e vão dormir. Beijo.